terra. Atos capítulo 12. Você vai ter aí na projeção também. Atos capítulo 12. Diz a palavra do Senhor: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, de forma que pudessem prendê-lo. E depois viria a Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas estava em oração incessante, preste atenção, a Deus, toda a igreja, pela vida dele. Quando Herodes estava para prendê-lo, apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, e acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, a porta guardava um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz que iluminou a prisão, e tocando ele ao lado, ali Pedro foi despertado, e ele lhe disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, e disse o anjo: cinge-te ou calça as suas sandálias. E ele fez isso, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. 9. Então saindo o seguia, não sabendo se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, porque lhe parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, entradas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu de maneira automática, e saindo, ele passou a enveredar pela rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Finalizando aqui, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Só até aqui. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nesse dia, por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite, pelos louvores, pela palavra, pela dimensão, Pai, por cada testemunho, e cremos que o Senhor fará o infinitamente mais. O nosso coração está aberto, a nossa alma está aquecida, o coração dilatado, dizendo: fala, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz, e aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um dos nossos corações. Por isso, Deus, estamos aqui dizendo: vem com intensidade, porque sabemos que o Senhor tem mais, e seja glorificado em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda mais uma vez aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Meus amores, o tema da nossa ministração é: chegando ao limite das nossas forças. É impressionante como Deus muitas vezes permite que cheguemos até o extremo daquilo que nós podemos suportar. Vamos colocar para cada um de nós aqui que Pedro estava no corredor da morte. Quando ele prendeu Herodes naquela época, um homem maligno, os cristãos prenderam a Tiago, pastor. E quando Tiago foi morto a fio de espada, porque havia muita inveja por parte dos judeus e do império também, então isso agradou o povo, a atitude de Herodes. E como o governo queria agradar as pessoas, consequentemente, ele prendeu também a Pedro, que era uma figura notória, era alguém que pregava o evangelho, e entre os apóstolos era alguém extremamente conhecido. Então quando ele prendeu a Pedro, ele fez com que Pedro ele ficasse preso de maneira ainda mais profunda. Colocou ainda guardas, colocou sentinelas, prendeu ele no cárcere interior, que era um dos últimos. Ele não só foi uma prisão, além de ele estar preso na prisão, dentro da prisão também ele foi acorrentado através das algemas, e ali um soldado estava de um lado e outro de outro lado, dentro da prisão, e do lado de fora também haviam
2 sentinelas, e até chegar no cárcere interior, haviam 2 portões, para você ver que pegaram como que a prisão mais desafiadora, para que Pedro não conseguisse sair. Enquanto ele estava ali preso, a igreja estava ali em constante oração, na casa de Maria, em lugares com as portas fechadas, porque havia uma grande perseguição e um grande levantamento contra os judeus e contra os cristãos. Então naquele momento, Pedro estava ali, mas a palavra do Senhor nos diz que ele foi e adormeceu. Como é que alguém dorme sabendo que no outro dia vai ser apresentado a Herodes e vai ser morto? Como é que alguém consegue ter paz sabendo que no outro dia vai talvez enfrentar a maior bronca da sua vida, o maior desafio? Como é que alguém consegue sossegar sabendo que aquilo que está por vir talvez seja a pior consequência que a pessoa já teve em toda a sua vida, uma pena de morte? Como é que alguém consegue se concentrar na igreja sabendo que amanhã tem um cartão para cobrir, que é acima do valor daquilo que você tem? Como é que alguém consegue estar na igreja enfrentando a batalha que está enfrentando na sua casa, na sua vida financeira, que só você sabe o trajeto de guerra que você tem enfrentado? Como é que alguém consegue estar hoje aqui parado, ouvindo Deus através do pastor André, cantando louvores com Camila, com Fernandinho, com a minha esposa, com Jonathan, Josias, Juscelino, onde de repente você vê que os desafios que estão por vir são muito maiores? Pode ter certeza que quem traz sobre mim e sobre você essa anestesia é o Todo-Poderoso, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. É literalmente dependência, é literalmente saber que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz, aquilo que nós não podemos tocar, o Senhor toca. E de repente você vem chateado com a situação, você vem com um problema e você diz: Deus, eu quero romper, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra, talvez não seja o que eu preciso, ou o que eu quero ouvir, aliás, mas o que eu preciso ouvir, porque o meu coração está angustiado, está apertado, há tanto tempo eu estou lutando por isso, e eu estou vendo que eu estou no corredor da morte, simplesmente para agradar as pessoas, porque Herodes queria agradar os judeus, agradar as multidões. Então de repente, Pedro estava sendo levantado como mártir. E quantas vezes nós somos submetidos a situações extremas, a situações que você diz: não, isso aqui eu não vou aguentar mais, eu já sofri muito emocionalmente, eu não aguento mais passar por isso não. Eu já levei muita lapada na minha história, isso aqui eu não aguento mais não. Eu já confiei demais em pessoas, eu não quero mais ser traído, eu não quero mais ser enganado financeiramente para emprestar dinheiro e depois me colocar no buraco, sujar meu nome, quando muitas vezes eu tive que pegar empréstimo para poder limpar o meu nome. Eu não quero mais confiar em pessoas onde eu contei um segredo e elas deturparam e saíram abrindo aquilo que era segredo e ainda contando uma inverdade ao meu respeito e sobre o meu caráter, onde na verdade a minha motivação era diferente. Eu estou na igreja para servir, quer seja lavar um banheiro, quer seja varrer a igreja, mas se eu disser isso, o povo pode pensar que eu quero aparecer. E quantas vezes nós percebemos que algumas atitudes de algumas pessoas não é na motivação de uma preocupação conosco, mas é na motivação de alcançar diante da multidão um aplauso, alcançar diante um governo, promete tal coisa, porque quer ser eleito, um prefeito, de repente um presidente, de repente um deputado, e nós sabemos das limitações e dos trâmites, que as coisas não são tão fáceis, que muita coisa vai ter que passar pela Câmara, muita coisa vai ter que passar por votação, e de repente nós vemos que tudo aquilo que as pessoas elas podem fazer para tentar agradar as pessoas, para terem a aprovação das pessoas, elas vão fazer. Infelizmente, com o coração maligno que Herodes tinha, ele estava disposto a matar Pedro no outro dia, assim como ele fez com Tiago, que era um servo de Deus. Tiago foi morto, mas entrou na galeria dos heróis da fé. Pedro estava para ser morto, só que a igreja orava. Diga assim: o seu irmão, tem gente orando por você e você nem sabe. Tem gente clamando a Deus pela sua vida e você nem sabe.
Tem gente que de repente pode até não citar o teu nome, mas Deus levanta e incomoda. Eu não esqueço que essa semana eu passei na Avenida Caruaru, fui na farmácia comprar uma medicação, um Xantinon, e um casal que eu nunca imaginei que eles lembrariam, falaram: pastor, nunca mais o senhor tinha vindo aqui, e estávamos com saudades e até preocupados se algo tinha acontecido. Eu falei: não, é porque o ritmo das minhas filhas, junto com o da minha esposa, aumentou. Eu falei do falecimento do meu sogro, eu falei que as meninas agora estão fazendo cursinho, e está num ritmo muito acelerado, e o nosso tempo está muito apertado. Então eu falei: mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por sentirem a minha falta. E um casal de senhores, eles colocaram para mim: a gente pode dar um abraço? Os donos da farmácia. Eu abracei eles, eu disse: meu Deus, que coisa curadora, alguém se importou comigo, alguém se lembrou de mim. De repente hoje, Niels, que está lá no sul do Brasil, ele mandou uma mensagem: meu pastor, te amo tanto, quanta saudade. Isso para mim, o mínimo foi o máximo. Eu senti, é como a gente quando lembra de alguém, não é sobre presente, não é sobre valores, não é sobre marcas, é sobre o amor, é a lembrança que você teve de uma pessoa. Então a igreja estava orando por Pedro, e você não tem noção do que Deus ele pode fazer por meio das nossas orações. Pastor, em meio a esse caos, o que é que eu vou tentar fazer? De que maneira eu vou agir? Você vai tentar dormir, mas não é dormir no espírito, não. Você vai tentar dormir diante das aflições do mundo. Pare de querer entender a mente das pessoas, pare de se autoculpar. Você de repente se pergunta: o que foi que eu fiz com fulano de tal? O que foi que eu realizei? Como é que eu agi para a pessoa me tratar assim? Você não está no coração das pessoas, você não sonda as pessoas. Talvez você nunca tenha essa resposta, mas entenda uma coisa: aquele que nos guarda, ele não dormita, ele nem sequer pisca os olhos, ele é o guarda de Israel, ele envia os seus anjos, onde a palavra diz que a missão dos anjos é guardar aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Então descanse. Se você crê, aplauda Jesus. Descanse. Como alguém pode saber que no outro dia vai morrer? Talvez um sonho vai morrer. Ele poderia estar se despedindo, tendo insônia, mas ele foi dormir, e foi no momento que ele descansou que Deus enviou o anjo de madrugada e agiu. Segundo princípio, Deus age, e muitas vezes é algo tão extraordinário que a gente demora a captar se é Deus, se a gente está sonhando, se é uma visão, se é um êxtase, se é um déjà vu. Porque de repente chega ele ali dormindo no meio, acende um clarão onde tudo era escuro, o anjo vai e toca, materializado, e diz: venha, porque eu vim aqui, porque o Senhor me mandou te libertar. As algemas caem das suas mãos, sem precisar de chave para abri-las, porque a chave do poder de Deus estava colocando os grilhões por terra. Quantos creem que enquanto você está aqui ouvindo essa palavra e descansando no Senhor, o mundo espiritual está abrindo os grilhões da tua história e fazendo as correntes caírem por terra? Diga aleluia. E de repente ele viu que estava solto. Quem é fugitivo faz um buraco e vai pelo buraco. Quem é fugitivo vai por cima. Mas quem é liberto por Deus sai pela porta da frente com honra. Porque quando Deus ele faz para exaltar, ele não faz para envergonhar. E na noite da sua história, nos momentos mais obscuros, nos momentos mais difíceis, de desesperança, quando Deus ele vem, e ele age, ele se levanta, e ele te acorda. Todos continuam dormindo, mas só você acorda, porque só você consegue ouvir a voz de Deus. Só Pedro ouviu o anjo, e ele se levantou. Na hora que ele se levantou, o anjo disse: me segue. Terceiro princípio: siga a direção que Deus está te dando. Mesmo que você não entenda, a gente vê Pedro aqui atordoado.
Quando você está acordando, como é que é? Me conta essa história direito. Eu não estou entendendo nada. É muita informação para mim, pastor. É muita informação na palavra. É muita coisa que Deus está me falando. Eu sei o que Deus está dizendo, apenas me segue. Você não é mais um homem preso, uma mulher presa em cadeias emocionais, em cadeias espirituais, financeiras. Aquilo que passou, passou. Amanhã não será a tua sentença de morte. Amanhã será o dia de você testemunhar da sua libertação e do meu poder, porque eu fiz isso. O diabo mais uma vez perdeu. É isso que Deus me manda te dizer nessa noite, que todo intento do maligno de te matar, para vergonha dele, ele já foi envergonhado, porque Deus está sendo glorificado nesta noite. Eu vejo Deus entrando na sua casa, na sua empresa, nas suas emoções, nos seus negócios, na sua necessidade, e quebrando os grilhões e dizendo: levanta-te, vem. Eu não estou entendendo muita coisa. Não tem que entender, tem que obedecer, tem que ir. Passou pela primeira sentinela, passou pela segunda, e de repente eles foram andando. Quarto princípio: quando a ação é de Deus, as portas se abrem automaticamente. Naquele tempo não tinha sensor para detectar pessoas que estavam chegando para que elas fossem abertas, não. Os guardas que abriam, mas pelo poder de Deus. Quando Pedro, ele chega na porta da cidade, meu pastor Gledson, as portas se abrem. Diga assim: seu irmão, onde você pisa, na direção de Deus. Fala para o seu irmão: onde você pisa, na direção de Deus, as portas se abrem automaticamente. As portas foram abertas. O mundo espiritual diz: chegou um homem que ama a Deus, chegou uma mulher que ama a Deus, chegou alguém no qual Deus ama e que tem servido ao Senhor. O mundo espiritual identifica quem é joio e quem é trigo, quem é, quem não é, quem está em cima do muro, mas também quem é crente e quem não é, quem é morno, quem é frio e quem é quente. Quantos creem nisso? Diga aleluia. A palavra diz lá em Apocalipse, está escrito: porque fostes fiel no pouco, na tua pouca força eu te colocarei no muito, e eis que abrirei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui não é discurso, isso aqui não é oratória, isso aqui não é mais uma pregação, isso é palavra de Deus, e onde ela entra, ela transforma. O povo não aguenta mais água com açúcar, um evangelho de mimimi, um evangelho superficial. Dentro do evangelho tem prisões, tem, mas também tem libertações. E de repente ele começa a andar, mas ele ainda não tinha a dimensão se aquilo era um sonho, uma visão, ou se era realidade. E quando as portas se abriram, que ele foi andando, chegou um momento que o anjo o deixou. Naquela hora ele caiu em si. Deixa eu falar algo para você. Vai parecer loucura. Diga assim pro seu irmão, diga: você vai ficar anestesiado. Você vai até perguntar: meu irmão, é verdade que eu estou ouvindo? É verdade o que está acontecendo? Deus vai te surpreender. Você crê nisso? E Deus me diz que essa surpresa vem da quarta para a quinta. Quantos creem? Digam aleluia. Eu vou falar algo para a glória de Deus. Mateus, filho de Ana, quarta-feira estava sentado ali com a mãe, e Deus falou para ele que ia honrar ele no prazo de 8 dias. Quando foi ontem, ele foi promovido como primeiro lugar na empresa do Bradesco.
Porque aqui eu não estou para brincadeira, você não está. Estamos falando de um Deus que é vivo. Há 25 anos o meu comprometimento é com a palavra de Deus. Se não for para viver o que eu prego, e se não for para pregar o que eu vivo, eu não quero. Eu posso fazer qualquer outra coisa, menos o que eu fui chamado para fazer. Então de repente o anjo deixou ele só. Tem momentos que você vive o sobrenatural, mas tem momentos que você tem que cair em si, diante do que Deus fez. E quando Pedro, ele viu que aquilo era uma verdade, que era Deus que havia libertado ele, ele correu para a casa de Maria. O povo estava orando lá, e de repente Rode, uma das funcionárias, quando ele bateu na porta, ela foi atendê-lo. Ela ficou tão surpresa quando ouviu a voz dele, que voltou dizendo: é Pedro, é Pedro. Disseram ao espírito dele: ela está louca. Mas depois viram que era ele mesmo. Quando Deus fizer a obra, o que vai te sustentar é se abrigar em pessoas e em corações que tem a mesma visão que você. Não saia das prisões para correr para a casa da incredulidade. Não saia das prisões para correr para a casa de falta de fé. Saia das prisões para andar com gente de oração, gente de fé, gente que vai te empurrar para Deus. Não é gente rebelde, não é gente desigrejada, não é gente falida, é gente que passa por lutas e por tribulações, mas que ora e crê no que Deus pode fazer. Se você crê, diga aleluia. Então tem um momento, eu estou só, estou me sentindo com uma solidão grande. Você não está só, Deus já te libertou. Agora você já sabe. E todos começaram, quando você vai ver o texto, no alvoroço, falando alto. Aí Pedro explicou o que havia acontecido. Se quando Deus opera um milagre, você não correr para o ambiente que fortaleça em você esse milagre, se você não andar com pessoas que fortaleçam em você o seu chamado e o milagre que Deus está realizando, pode ser desconstruído em você aquilo que foi feito. É como a semente do semeador que foi roubada, que caiu entre os espinhos e caiu entre as pedras. Não perca o que Deus te deu, porque grilhões estão caindo por terra nesta noite. Se você crê, aplauda Jesus e fique de pé no seu lugar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Pastor Glécio, vem cá, ora por nós. Nós vamos terminar hoje no horário mais cedo, mas nós queremos liberar de Deus. Agora eu quero saber aqui, quantos domingos terão testemunho de libertação? Fala para o seu irmão, fala com fé. Diga: você estava no corredor da morte. Meu irmão, você de verde, você de verde aqui, Satanás tinha preparado uma armadilha para te destruir, e tentou destruir sua família e as suas emoções, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, um novo tempo se levanta e uma nova chance também. E essa nova chance começa nesta quinta-feira. Receba. Erga suas mãos o mais alto que você pode. Domingo você vai testemunhar sim. Domingo você vai testemunhar. Deus vai te dar sonhos. Se prepare para ter experiências com Deus de hoje para amanhã. Oh glória.